Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã e mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com o Cristo. Sexta-feira, a semana passou rápido, né? Passou voando. Eu espero que você tenha, que tudo tenha ocorrido bem com você, que a tua semana tenha sido abençoada. Talvez você vai ver esse devocional e não é na sexta-feira, mas você que está assistindo já no cronograma, que assiste direto os devocionais, que você tenha tido uma semana abençoada, né? E hoje eu quero trazer para você uma palavra que está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Vamos ler juntos? Um dos livros históricos aqui da Bíblia, capítulo 1, livro de Josué, versículo 8, que diz o seguinte: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, aqui Deus está deixando algo bem claro para nós, que nós precisamos meditar dia e noite e não podemos deixar de falar as palavras deste livro. E Deus ainda, se você continuar lendo ali, vai ver que Deus ainda declara para Josué que não é para ele ter medo, é para ele ser forte e corajoso. Mas nós estamos a semana inteira falando sobre o coração, guardar o coração, transformar a nossa mente, cuidar com o que sai da nossa boca. E por que eu estou te falando isso? Porque aqui ele está dizendo para nós meditarmos e não deixarmos de falar sobre essas palavras. Por quê? Porque se eu estiver falando essas palavras, significa que essas palavras estão dentro do meu coração. Mas não apenas isso. Para que nós saibamos também como agir nos momentos de dificuldades e de adversidades. Mateus, acho que é capítulo 4, que vai dizer o seguinte, vamos abrir aqui, Mateus capítulo 4 vai mostrar aqui um pouco da passagem de Jesus pelo deserto. Eu quero ler com você, eu acho que é Mateus capítulo 4, vamos ver se é isso. Isso aí. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quantos de nós já não passamos por desertos e tivemos fome? Tivemos desejos, vontades de chegar em algum lugar, de alcançar um objetivo, mas parece que a nossa vida estava presa no deserto. E o que nós fizemos? Muitas vezes murmuramos, falamos mal, criticamos e não valorizamos aquilo que nós aprendemos no deserto. Mas Jesus, que ele meditava na palavra do Pai, meditava naquilo que o Pai o ensinava, Jesus que estava aqui na terra para cumprir o seu propósito, e ele que estava em total ligação com os céus, ele tinha total ligação com os céus, ele sabia o que os céus queriam para o tempo em que ele estava vivendo, que ele estava ali. Olha o que ele fala. O diabo se aproximou de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus responde na palavra. Por quê? Porque ele meditava a palavra dia e noite, ele falava a palavra, ele profetizava a palavra, ele respondia com a palavra. Ele não respondia com aquilo que ele achava, com aquilo que ele bem sentia naquele momento. Ele não dava uma desculpa esfarrapada para o diabo dizendo assim: olha, eu não posso fazer isso aqui, eu não consigo fazer, eu não sou bom nisso. Não, ele respondia com a palavra. E ele dizia o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo continua tentando ele, falando o seguinte: colocou Jesus na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O próprio diabo usando a palavra contra Jesus, para ver se Jesus ia titubear, para ver se Jesus ali ia tropeçar, se ele ia cair nessa armadilha. Então, querido, às vezes nós estamos ouvindo pessoas que se dizem ser pessoas de Deus, que até conhecem a palavra, que sabem o que está escrito aqui neste livro sagrado, mas que às vezes vão usar isso contra nós. Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Às vezes vai ter pessoas que vão dizer para você, pode beber, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, porque lá na palavra está dizendo que Noé também bebia, lá na palavra vai dizer que no casamento de Canaã, lá havia vinho, Jesus transformou a água em vinho, então significa que nós podemos beber. Querido, aqui, às vezes o próprio diabo vai usar a palavra para nos fazer tropeçar. Mas Jesus, que meditava dia e noite e sabia o que responder, disse o seguinte: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E ele vai continuar tentando.
Mas aonde eu quero chegar com isso, querido? Se nós não conhecemos as palavras, se nós não sabemos o que está escrito aqui, quais são os argumentos que nós vamos dar para quando o inimigo vier na nossa frente, colocar o dedo na nossa cara? Quais são os argumentos quando alguém chegar para você e dizer você não é um bom cantor? Quais são os argumentos que você vai dizer quando alguém olha para você e diz assim, você não é um bom funcionário, você não é uma boa esposa, você não é um bom pastor, as tuas palavras não são boas na pregação, que devocional é esse que tu está fazendo sem graça de 7 minutos, 8 minutos, o que tem mudado a vida de alguém? Quais são os argumentos que você vai falar quando alguém colocar o dedo na tua ferida e te cutucar ali onde talvez ainda tenha um pouquinho de dor? Você precisa conhecer a palavra, querido. Você precisa meditar na palavra dia e noite para que você saiba dar uma resposta ao inimigo quando ele vier tentar te cutucar aí. Eu vou te dizer, às vezes são coisas simples, sutis e imperceptíveis. Aqui o diabo foi bem taxativo, bem curto e grosso, como a gente fala ali, já foi direto. Mas às vezes o diabo não vai fazer isso. Aí às vezes o diabo vai ser assim, bem sucinto, vai ser simplório, ele vai entrar devagar em algumas circunstâncias para que a gente não perceba que é ele que está agindo, e quando a gente menos espera, nós estamos caindo, nós estamos entrando nas tentações e caindo em pecado. Uma igreja na Escócia, no século 17, havia ali um profeta chamado John Knox, um cara que foi reformista do cristianismo naquele ambiente, um cara que transformou a igreja na Escócia. A rainha Elizabeth, que era a rainha da Escócia naquela época, era uma mulher que ela dizia, eu tenho mais medo de uma oração de John Knox do que o exército da Inglaterra inteiro para invadir a Escócia. Olha o nível de adoração que esse cara chegou, olha o nível de comprometimento com a palavra, olha o nível que esse homem chegou para ser reconhecido como um homem adorador, ao ponto de as pessoas terem mais medo da oração dele do que dos próprios guerreiros da Inglaterra. Porém, esta mesma igreja hoje, no século 21, esta mesma igreja, praticamente 500, quase 600 anos depois, é uma igreja que dentro desta igreja, eu não vou lembrar o nome da igreja, não vou agora, Saigon, uma coisa assim, é uma igreja que tem um bar dentro dela, em que os fiéis, depois do culto, bebem uísque, bebem vinho, bebem cerveja, se divertem. O diabo provavelmente não colocou aquele bar dentro da igreja rapidamente, foi algo sucinto. Ele foi entrando pelas beiradas, ele foi entrando pelas brechas que foram deixadas para hoje ele estar ali. E pessoas se deixaram levar. E às vezes o diabo faz isso, ele vai entrando naquelas brechas que nós deixamos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. As brechas que nós deixamos aqui na nossa mente, quando dizemos palavras negativas a nosso respeito, quando não temos gratidão àquilo que Deus já fez por nós. E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, porque às vezes tem dias que eu também enfraqueço, também quero desistir e às vezes não consigo trazer uma palavra ou ter uma perspectiva positiva acerca da vida. Ou você acha que só porque eu gravo um devocional eu sou um cara que não tem problemas? Muito pelo contrário. Porém, eu tenho pessoas ao meu redor que a todo momento eles me colocam para cima, eles me dizem, cara, você é capaz, você é um rapaz que canta bem, porque poucos aqui sabem da minha história, mas eu quando eu tinha 10 anos fui cantar a primeira vez para minha professora de canto e ela olhou para mim e falou assim, você nunca vai cantar na tua vida, porque eu cantava desafinado, estava mudando a minha voz e ainda canto desafinado, ainda não sou perfeito. Porém, aquilo ali me bloqueou de um jeito que hoje eu tenho 38 anos e fazem 28 anos que eu nunca quis fazer uma aula de canto. Por quê? Porque aquilo marcou a minha vida. Aquilo ali marcou a minha história. Ou seja, para mim, todo professor de canto que vai tentar dar aula para mim vai ser igual àquela minha professora. Vai dizer que eu não sirvo, vai dizer que eu não sou bom. Então eu prefiro fazer da minha forma, com o meu esforço, sem precisar de ajuda de alguém. Mas eu não consigo. Tem coisas que eu não consigo fazer se eu não tiver ajuda. Tem coisas na tua vida que você não vai conseguir fazer se você não tiver ajuda. Mudança de mente, ela não vem apenas de você querer dizer uma palavra. Você precisa da ajuda. A ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de homens de Deus que vão te posicionar. Eu quero continuar em Efésios. Efésios 4:22 vai dizer o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Está na hora de você começar a falar as verdades e parar de praticar as mentiras na sua vida, para que a sua mente comece a ser renovada, para que você volte a acreditar que você é único, que você é exclusivo e que Deus te quer para um propósito. Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 8, vai dizer o seguinte. Vamos voltar aí para o livro de Romanos, no capítulo 12. Deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8. E eu vou encerrar esse devocional com essa pequena passagem. Diz o seguinte. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você é único e foi exclusivamente separado pelo Senhor para você fazer algo exclusivo aqui na terra. Talvez você está olhando para alguém que está exercendo uma função de liderança e quer ser igual a ele. Não se compare, porque talvez você foi chamado para trazer a graça, para trazer ânimo a outras pessoas. Talvez você está vendo pessoas que trazem a graça, que trazem o ânimo para as pessoas, mas você foi chamado para proferir a palavra, para ser o evangelista, para cantar. Então, querido, você é exclusivo. Diga, eu sou exclusivo. Fala, eu sou forte. Sabe por quê, querido? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 32, se eu não me engano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então guarde isso. Para você mudar a sua mente, você tem que começar a ler e a meditar dia após dia nessa palavra. Para que quando os inimigos colocarem os dedos nas suas feridas, você possa dizer para ele, ei, peraí, a palavra de Deus diz isso a meu respeito. Isso que você está dizendo é apenas a tua opinião, mas a verdade, a meu respeito, está aqui, no livro da vida, da qual eu meditei dia após dia. E aqui está a resposta. Amém, querido? Então que você saiba que você é prioridade de Deus, que você é exclusivo de Deus, e que a tua mente seja renovada através da leitura da Bíblia, através das mudanças de atitude, mudanças de pensamento, mudanças do que você viu, mudanças do que você leu, mudanças daquilo que você ouviu, porque você é um produto único, você é uma criação única do Senhor. Não existe outro igual a você e Ele tem algo específico para ti. Então não importa o que falem, pare de se comparar, porque você é exclusivo do Senhor. Em nome de Jesus, que você tenha um excelente final de semana e que Deus te dê a graça para você meditar dia após dia nessa palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço, a gente se vê na segunda-feira, se assim Deus me permitir. Um grande abraço.